Quando se pensa numa fábrica de caminhões, a primeira ideia que vem à cabeça é um ambiente assim, cheio de graxa, sujeira, borracha. Só que aqui não é assim. Nas novas fábricas, concebidas dentro do conceito de indústria 4.0, o chão é limpo e brilha, e os funcionários não têm um pingo de graxa na mão. Nós viemos à fábrica da Scania, em São Bernardo do Campo, para ver de perto como é uma indústria 4.0. Inaugurada há pouco mais de um ano, a fábrica de caminhões da Scania em São Paulo já opera em um ambiente onde robôs, máquinas, sistemas internos e externos conversam entre si. A conectividade e a automação são algumas das premissas da chamada Indústria 4.0, que vem mudando a forma como as empresas produzem e vendem os seus serviços. No caso da Scania, a inovação nesse sentido veio com a inauguração da fábrica de solda da nova geração de caminhões, em agosto de 2018. Foram investidos 75 milhões de euros, algo em torno de 340 milhões de reais. Valor que faz parte de um plano de investimento total de 2,6 bilhões de reais previsto até 2020. A nova fábrica da Scania ocupa 2 vezes o tamanho da primeira planta instalada no polo industrial da fabricante sueca, que foi inaugurado em 1962. De 4,5 mil metros quadrados para 12,2 mil metros quadrados. O espaço é mais amplo para abrigar um batalhão de robôs e os novos formatos em espinha de peixe das linhas de montagem. São 75 robôs na nova unidade. Na antiga, eram 15. Essa planta aqui, por exemplo, ela tem 75 robôs. Então, para isso, ela tem uma distribuição diferente da ocupação da planta. E, além disso, a aplicação dessas tecnologias faz com que a gente precise ter uma sequência de fabricação um pouco diferente da série antiga. Não é apenas a automação que promove a inteligência nas fábricas. São os dados extraídos da interconexão entre robôs e outras máquinas e sistemas internos e externos. E é aí que começa a inovação nas redes. A grande inovação nesse tipo de processo é fazer a conexão de todos os robôs da planta. São 73 robôs aqui dentro que são conectados com o fabricante e ele faz uma análise pela nuvem de tudo que acontece com o robô. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de uma perda acontecer daqui uma semana, eu vou receber então um input de quem analisa os dados da nuvem, vai me falar assim, ó, atua aqui, faz isso, não deixa então ocasionar perda. Esse é um dos parâmetros fundamentais para que a planta funcione de forma ininterrupta. Hoje eu trabalho em 3 turnos. Então, para trabalhar 24 horas, eu não posso ter grandes perdas. Senão, a minha eficiência, o meu output, a minha saída de produto é muito pequena, é comprometida por isso. Hoje, a perda, ela se aproxima em torno de 25%. Essa planta ela foi simulada e foi concebida para uma perda de 10%. Já no quarto trimestre, chegar a uma eficiência de 90% dentro dessa planta. Então, o benefício para mim de uma planta nova, com 4.0, é poder ter uma série de informações e de dados que eu possa trabalhar, então, com a melhoria contínua da eficiência desse processo. Se os dados permitem antecipar e programar as paradas de manutenção de máquinas em horários que não afetam a produção, eles também oferecem previsibilidade na produção em si, principalmente em uma fábrica onde não existe mais estoque. Não tem estoque aqui na fábrica, isso eu posso te garantir. Dentro da operação industrial, hoje eu não faço estoque. Cada caminhão ou cada cabina que sai desse processo novo, ela tem um cliente definido. A produção sob medida das cabinas só ocorre em razão da conectividade da planta associada ao redesenho das linhas de montagem para o formato de espinha de peixe. Isso permite produzir caminhões diferentes, um após o outro, e não mais em lotes. Na prática, quando os pedidos saem do comercial, o sistema já avisa os fornecedores de peças e a fábrica. Ou seja, só chega aqui na produção a peça que o cliente demandou e que vai consumir para aquele veículo, para aquela cabina. Quando eu recebo a cabina aqui no processo, não importa qual foi a especificação do cliente. Eu posso ter um modelo
né? Na frente, um outro e um outro, cada um deles totalmente diferente, e a fábrica se adequa a essa variação de modelos de uma forma bastante eficiente. Ou seja, a logística recebe a informação de forma integrada, e o que vem para a fábrica aqui para poder abastecer o processo também acontece de forma totalmente inteligente. Então isso ajuda muito a gente aqui a ter flexibilidade e sabendo que a carteira de pedidos precisa ser dinâmica e precisa ser de acordo com a expectativa e a especificação de cada cliente. Então eu prevejo o comportamento, quantas cabinas eu vou produzir, o volume mensal, ou então o volume anualizado, que tipo de modelo eu vou produzir e como é que eu utilizei o parque fabril. Então isso otimiza muito a questão do tempo de manutenção da fábrica. E isso vai me ajudar a chegar então numa eficiência operacional muito melhor em relação à comparação do modelo antigo. A capacidade produtiva da nova fábrica é de 25 mil unidades por ano, algo em torno de 110 cabinas por dia. Apesar da automação, conectividade e digitalização, a mão de obra não foi substituída pelos robôs. O que nós fizemos em relação à mão de obra foi uma readequação dos papéis. Todas as pessoas que trabalhavam até então na série PGR foram acolhidas nesse novo processo, foram capacitadas, foram treinadas e foram trazidas para esse contexto, cada uma em seu papel. Nós treinamos algo em torno de 160 pessoas e isso significa algo em torno de 10 mil horas de treinamento técnicos e comportamentais. Então os papéis eles estão se redefinindo com a indústria 4.0.